A realidade mudou. E quando a realidade mudou, a negociação e o relacionamento entre as pessoas também deveria ter mudado. A negociação nada mais é do que uma parte disso. E ela não mudou. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Negociação Sem Complicação. Aqui nesse espaço a gente explica para você as estratégias que você tem que usar para conduzir negociações bem-sucedidas, e isso em qualquer circunstância. Eu sou Karine Ferraz. Eu sou Alexandre Cury. E hoje nós vamos conversar sobre os mitos na negociação. É isso mesmo, Alexandre? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Beleza, então vamos começar. Hoje a gente vai conversar sobre os mitos nas negociações. Então, mitos são aquelas ideias equivocadas que as pessoas têm sobre um assunto, é isso, não é? Agora, eu acho um assunto bastante interessante, mas por que você acha que tem tanto mito girando em torno da negociação, Alexandre? O que acontece é que as coisas evoluíram muito. Hoje, nós temos uma realidade, a gente vive uma realidade completamente diferente do passado. Se a gente falar de algumas décadas, de uma geração atrás, se a gente falar da geração dos meus pais, dos seus pais, as coisas evoluíram muito. Então era uma época que não existia internet, era uma época que a quantidade de informações que a gente recebia era muito menor. Depois, quando teve esse boom da internet, quando a gente de fato começou a receber essas informações em excesso, e hoje a verdade é que a gente administra informações em excesso, a realidade mudou. E quando a realidade mudou, a negociação e o relacionamento entre as pessoas também deveria ter mudado. A negociação nada mais é do que uma parte disso. E ela não mudou. Esse aqui é o grande problema. Então, os métodos de negociação tradicionais, eles estão ultrapassados. Consequentemente, existem algumas coisas que eram verdade na geração anterior, que hoje não são mais, eles viraram mitos. Então é super importante a gente abordar. Até tem uma questão interessante, existe uma pesquisa que foi feita na Universidade Carnegie Mellon, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E ela diz o seguinte, mais de 50% dos negociadores são o que eles chamam lá de individualistas, o que significa que utilizam a negociação tradicional, porque eles querem obter a vantagem em cima do outro. No Brasil, não existe nenhuma pesquisa parecida no Brasil, mas eu calculo que o número é muito maior. Por quê? Nos Estados Unidos, a questão da resolução conjunta de problemas, a questão da negociação integrativa, ela é muito mais divulgada, muito mais disseminada. Então tem muito mais gente que usa esse tipo de negociação. E aqui no Brasil, não. Consequentemente, eu acho que o número aqui no Brasil deve ser fácil acima de 70%. Isso quer dizer que mais de 70% dos negociadores aqui ainda utilizam a negociação tradicional e os métodos antigos que não evoluíram de acordo com o que evoluiu a tecnologia e a realidade. Então, hoje a nossa tarefa aqui, quando a gente fala de mito, é justamente isso. À luz da resolução conjunta de problemas, vamos desmistificar essas questões. E para quem tem mais dúvidas em relação à resolução conjunta de problemas, basta acessar o primeiro episódio desse mesmo programa, do Negociação Sem Complicação, que está disponível lá nas minhas redes sociais, e a gente dedica esse programa inteirinho para falar sobre a resolução conjunta de problemas. Então, quem tem dúvidas e quiser se aprofundar no assunto, basta ir lá e acessar. É o episódio número 1. Entendi. Então quer dizer que o grande problema é que as pessoas continuam pensando na negociação como elas faziam há 50 anos atrás. Esse que é o maior problema. E, na sua opinião, qual que é a grande vantagem da gente desmistificar a negociação, da gente olhar com outros olhos para esse tema? Isso é uma questão super interessante, porque isso envolve um pouco do nosso cérebro. O que acontece? Quando a gente acredita em alguma coisa, o nosso cérebro passa a julgar que aquilo é a verdade absoluta. E qualquer coisa que for diferente daquela nossa crença, ela passa a ser errada, ela passa a ser não aceita. Então o que acontece? Quando a gente acredita em um mito, o nosso cérebro, ele bloqueia. Isso é um bloqueio para o nosso cérebro receber qualquer outras ideias.
Então, até tem uma frase muito interessante de um francês, ele é um ator, ele é multifunção, ator, diretor, escritor, o nome dele era Jean Cocteau, espero que eu esteja falando certo. E o que ele diz é o seguinte, ele fala assim, ó, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então o que acontece? Quando você acredita que alguma coisa é impossível, isso te bloqueia, você não faz aquilo porque para você aquilo é impossível. Para que você vai gastar energia tentando fazer alguma coisa que você sabe que é impossível? Você não vai perder tempo fazendo isso. E quando você acredita em um mito, acontece a mesma coisa, você acaba se limitando. Então é super importante a gente ter conversas como essas, onde a gente desmistifica a negociação, porque a pessoa começa a ter uma consciência ampliada, ela começa a enxergar as questões de uma forma diferente. E aí ela passa a fazer, a testar coisas que ela não testaria antes, porque ela acha que é impossível, que não iria funcionar. Entendi. Beleza, então vamos começar com o primeiro mito. Você colocou aqui pra gente que o primeiro mito seria a negociação não é. A negociação é um dom. As pessoas acreditam que para negociar tem que ter alguma coisa especial que você já nasce com. É isso aí? Exatamente. Esse é um mito que existe, que é muito comum, na verdade, no mercado, onde as pessoas falam, olha, os bons negociadores, eles nasceram com esse dom. Os bons negociadores, eles já têm alguma característica que torna eles excelentes na negociação e que, se você não nasceu com esse dom, você não vai ser um bom negociador nunca. Mas isso é um mito. O que acontece? Quando a gente analisa os grandes negociadores do mundo, o Roger Fisher, o William Ury, que são nossas potências de negociação no mundo, a gente vê pela história deles que eles não nasceram sabendo negociar. Não foi um dom para eles. E eu falo por mim mesmo. Se eu não posso falar pelos outros, eu posso falar por mim. E comigo era assim. Quando eu comecei na minha carreira, jamais eu imaginei que eu poderia negociar, que eu saberia negociar. Eu imaginava que essa questão era só para aquelas pessoas que trabalhavam em vendas. Depois eu acabei indo para vendas também. Mas era só para aquelas pessoas que trabalhavam em vendas, aquelas pessoas que eram mais assim, descoladas, extrovertidas. Inclusive tem um mito sobre isso também que a gente vai discutir. E não era para mim aquilo, eu simplesmente achava que não era para mim. Aquilo lá, minha questão era outra, eu era um cara mais técnico e aquilo lá não era para mim. E as coisas mudaram, porque ao longo do tempo eu fui estudando, eu fui aprendendo. E olha aí onde eu estou agora, estou falando sobre negociação. Então, quer dizer, é a maior prova de que negociação definitivamente não é um dom. Qualquer pessoa pode aprender. Porque existe muita gente que tem uma certa limitação para a negociação, gente que não gosta de negociação. Mas é porque está presa às questões da negociação tradicional, porque qualquer um pode negociar. E a prova disso é que a gente não percebe, mas a gente negocia o tempo todo. E aí eu posso te dar alguns exemplos simples do dia a dia, onde a gente percebe isso. Por exemplo, em casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, a gente negocia o tempo inteiro. Negocia quando eles querem fazer alguma coisa que a gente não quer deixar. A gente negocia quando vai escolher um filme para assistir. A gente negocia quando vai escolher um restaurante onde vai almoçar ou jantar. É o tempo inteiro negociando. No campo do trabalho, a mesma coisa. Quando você é líder, por exemplo, você vai negociar o tempo inteiro com os seus colaboradores, porque você precisa que as tarefas sejam feitas. Você precisa definir qual a prioridade que essas tarefas têm que ser feitas. E tudo isso são processos de negociação. Ainda no trabalho, mesmo que você não seja líder, você vai negociar com os seus superiores, você vai negociar com os colegas de trabalho, você vai negociar sempre que você precisa de alguma coisa de uma outra área, você vai negociar, não tem jeito. Se precisa que alguém te entregue alguma coisa, você vai negociar, prazo, tudo. Quando você vai discutir com o seu chefe quais tarefas que tem que fazer, é uma negociação. Eu trabalhei muito tempo em multinacional, e cujas matrizes não eram no Brasil. E era o tempo inteiro negociando com as matrizes. Então, você vê, são negociações internacionais. E a gente imagina, quando a gente fala de negociação internacional, que são só aqueles mediadores que vão lá arbitrar uma questão entre dois países, no Oriente Médio, ou o que quer que seja.
Não, a gente faz isso o tempo inteiro e negocia o tempo inteiro. Então, de fato, a gente está negociando o tempo inteiro. Não dá para fugir disso. A negociação é super importante na nossa vida, ela faz toda a diferença. Nossa, isso é muito verdade. Eu posso dizer, até por experiência própria, eu sou advogada, e é incrível que os advogados não aprendem negociação na faculdade, uma coisa que, no meu julgamento, estaria até errada, mas até mesmo o advogado, ele tem na cabeça uma crença de que ele vai negociar na hora da audiência, e pronto, acabou. Ele não consegue, muitos colegas não conseguem perceber que eles negociam com os outros colegas, com os próprios clientes, o tempo todo. Então, realmente, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, qualquer que seja a nossa profissão, eu acho que realmente as técnicas de negociação são fundamentais, porque a gente faz isso o tempo todo, ainda que a gente não perceba. Não, verdade, verdade. Mas o interessante disso é que não tem problema se você não sabe, se você não percebeu que você precisa negociar, porque negociação se aprende. Não é um dom, é justamente isso que a gente está falando. E como você aprende, você tem você tem método, você tem técnicas que você pode aprender. Porque existe uma diferença entre princípios, e os princípios são os mesmos em qualquer negociação. E você pode aprender esses princípios. E é interessante porque você aprendendo isso, você passa a melhorar a tua habilidade, a tua performance como negociador de imediato. De imediato, aprendeu, você está usando amanhã. É fantástico. Nossa, isso é incrível mesmo. E acho que também esse é o nosso papel aqui, desmistificar essa ideia de que negociação não se aprende. Sim, se aprende, é para qualquer pessoa e é útil para a vida, independente da profissão que a gente tenha. Bacana. Bom, agora que a nossa audiência entendeu que negociação não é um dom, que qualquer pessoa pode e deve aprender a negociar, acho que a gente pode passar para o próximo mito, que é, para ganhar, um tem que perder. Como que é isso? Essa ideia está errada. Por quê, Alexandre? Se é um contra o outro, eu ganho, o outro perde. Não é assim? Simples assim? Você sabe que esse eu acho, na minha opinião, esse é o mito mais destrutivo que existe dentro da negociação. Principalmente pelo que eu prego, que é a negociação integrativa, a resolução conjunta de problemas, você acreditar que para um ganhar, o outro obrigatoriamente tem que perder, é extremamente destrutivo para a negociação. Mas o que acontece? Nós fomos ensinados, a gente foi doutrinado nesse método desde a nossa infância, desde que a gente era criança. Se a gente pensar, a gente lembrar, a forma como a gente foi ensinado a negociar é justamente essa. Para a gente ganhar, o outro lado tem que perder. E até uma questão interessante, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, no último episódio que a gente teve desse mesmo programa, no episódio número 5, a gente fala do mito do bolo fixo. E esse é um mito tão importante que a gente utilizou um programa inteiro para falar só dele. Então, de tão significativo que eu considero esse mito. E lá a gente fala muito dessa questão de desmistificar que um lado não necessariamente precisa perder para o outro poder ganhar. Isso não é verdade. Isso causa um desvio comportamental durante a negociação. Por quê? Se um lado acredita que para ele poder ganhar, o outro tem que perder, ele vai fazer a todo custo com que o outro perca. E aí o que acontece? Ele passa a considerar lícito usar técnicas ardilosas, que são técnicas de pressão, são técnicas, vamos dizer, pouco ortodoxas, considerar o mundo normal, mas que se você partir do princípio que para ele poder ganhar ele é obrigado a fazer o outro lado perder, as técnicas passam a ser justificáveis, passam a ser lícitas. E isso é um problema. Então isso para mim é um desvio comportamental. Por quê? Vamos supor que o outro lado pense igual. Então já que eu preciso... Entenda, vale para os dois lados. Se para eu ganhar você precisa perder, para você ganhar eu preciso perder. Então os dois lados vêm com essa mentalidade e eles transformam a negociação num campo de batalha. E isso a gente escuta demais. Eu tenho um monte de aluno que fala para mim exatamente isso. Fala, pô, para mim ir para uma negociação é como ir para a guerra, é como ir para um campo de batalha. E você imagina quanto isso não é desgastante? Por quê? Poxa,
ninguém quer ir para um campo de batalha. Se você sabe que é um lugar que você vai discutir, brigar, ouvir desaforo, ter que falar desaforo, se impor. Ora, numa situação dessa, ninguém quer participar. Então, vira de fato um campo de batalha. Mas isso é um absurdo. Não precisa ser desgastante desse jeito. Você sabe que é interessante que eu tenho alguns alunos que falam para mim o seguinte: poxa, eu tenho que negociar com fulano de tal, mas eu já estou sofrendo. Eu pergunto assim, mas quando que é a negociação? Amanhã? Não, é daqui a 3 semanas. Bom, você já está sofrendo com 3 semanas de antecedência? É, porque o cara é muito difícil. Então você vê que as pessoas já sofrem por antecedência, quando não precisavam. Por quê? É perfeitamente possível que os dois lados ganhem dentro de uma negociação, que os dois lados tenham benefício. E eu vou te falar, o que eu tenho de exemplo, e muitas vezes durante as lives eu conto um caso ou outro, mas são 27 anos aí de experiência e de exemplos que eu tenho que mostram que é perfeitamente possível os dois lados ganharem. Então hoje mesmo, depois que a gente acabar aqui, eu tenho uma live com o Wolf Girsas. O Wolf Girsas, num determinado momento da minha carreira, ele foi meu cliente, eu negociava com ele. E você vê, hoje somos amigos, aí vamos fazer uma live juntos. Então é um processo colaborativo. Como que a gente faria isso se um tivesse que ganhar e o outro perder? Acaba o relacionamento. Então dá para ser diferente, dá para fazer diferente, não precisa ser assim. Nossa, mas isso é realmente muito contraintuitivo, porque essa ideia de que a negociação é um campo de batalha é aquilo que traz uma sensação ruim para as pessoas que não querem negociar, que ficam como essa pessoa que você mencionou, sofrendo com semanas de antecedência de uma negociação. Mas as pessoas têm muito arraigada na cabeça que cada um defende seu interesse, é um contra o outro, e aí chega no ponto que você comentou, eu faço qualquer coisa, até coisas não tão íntegras para conseguir o que eu quero, porque sou eu contra o outro. Então, ou eu vou levar melhor, ou o outro vai levar melhor. Então, se alguém tem que levar pior, que não seja eu. Por isso que a gente chega até num outro mito, que é a ideia de que negociar é sempre para uma guerra. Eu tenho que me armar, eu tenho que desconfiar da outra parte, eu tenho que usar tudo que eu posso contra o outro, porque a solução que é boa para mim nunca pode ser boa para o outro. Sim, essas coisas estão ligadas, né? A questão de ganhar e perder e de transformar a negociação numa guerra estão ligadas. Mas para mim a verdade é que esses mitos, as pessoas acreditam, mas elas não pensam um pouco sobre, elas não elaboram, não raciocinam em cima desse mito. Por quê? Para mim não faz sentido nenhum. Veja, o que é uma negociação? Uma negociação é você tem um determinado problema que você não pode resolver sozinho, então você precisa de uma outra pessoa para resolver com você, e aí vira uma negociação, porque não depende só de você resolver o problema. Agora, se você, para resolver o seu problema, você depende do outro lado, qual sentido faz começar uma guerra? Na minha visão, isso dificulta muito mais você resolver o seu problema, que é até o objetivo inicial. Então, como é que você vai resolver o teu problema se você armar uma guerra com o outro lado? Então, aí você acaba querendo impor ao outro lado a tua solução, porque você acha que a tua solução é a melhor, é a única, é a verdadeira, é a justa, e que o outro lado tem que aceitar por causa disso, e aí você quer impor a ele a tua solução. E a verdade é que as guerras de verdade, não estou falando de forma figurada, as guerras de verdade, elas começam assim. Roger Fischer costumava dizer o seguinte: toda guerra é uma negociação mal conduzida, é uma negociação que falhou, então vira uma guerra. Então isso é um problema. Então, para mim, seria muito mais intuitivo trazer o outro lado para o seu lado. Trazer o seu interlocutor para trabalhar junto com você e resolver o problema. E aí o que a gente tem que perguntar é, tá bom, o que te impede de fazer isso? E a verdade é que nada. Sabe o que te impede? A crença no mito. Como você acha que negociação é uma guerra? Como você acha que para você ganhar o outro lado tem que perder? Como é que eu vou trazer o outro lado para o meu lado? Isso não faz sentido. Quando deveria ser justamente ao contrário. A melhor forma de você resolver isso é justamente trazendo o outro lado para o seu lado, né? E juntos
resolver essa questão. Com certeza, eu acho que a gente já passou da hora da gente abandonar essa ideia de que é um contra o outro. E eu vejo assim, quase como se a gente tivesse que arrancar a solução que é boa para a gente do outro. Então vai contra a força do outro, usando qualquer recurso que a gente tenha, porque é um forçar o outro a aceitar o que a gente quer. Quando a gente pode sim chegar, como você está propondo, numa solução colaborativa, até aquela ideia de que duas cabeças pensam melhor do que uma, certamente se os dois trabalharem juntos, a solução pode ser melhor até para a gente mesmo, né? A gente de repente pensou numa coisa e junto com a outra parte pode pensar numa coisa que seja ainda melhor, né? É realmente muito interessante pensar por essa ótica. E isso também faz com que a gente tire da negociação aquela ideia negativa, né? Aquela ideia ruim, que é uma coisa que eu não quero. A negociação é como sinônimo de briga, de problema, né? Eu acho que isso também é muito arraigado na cabeça das pessoas. Exatamente. Então, acho que o nosso próximo mito para discutir aqui é que cada negociação é única. Então, eu tenho que me preparar especificamente para cada uma das minhas negociações. Então, olhando para esse lado, talvez nem valesse muito a pena aprender alguma estratégia, alguma tática, alguma coisa, porque não vai servir para a próxima. Eu vou ter um trabalhão nessa e na próxima eu vou ter que fazer tudo de novo? Como é que é isso? Na verdade, o que acontece? A gente tende mesmo a imaginar que cada negociação é única, porque ela tem características singulares. O que gerou essa negociação foi um determinado fator que talvez não se repita. A pessoa com quem a gente está negociando talvez seja uma pessoa que a gente não vai negociar novamente. Então, pelo menos naquela situação. Então, a gente tende a imaginar, de fato, cada negociação é única, que cada negociação é um processo novo. E muita gente fala isso. E aí você imagina o seguinte, se você fala assim, poxa, então quer dizer que tudo que eu aprendi nessa negociação deixa de valer. Ele não serve mais. E aí não é assim. Por quê? O que acontece? A gente tem uma coisa dentro da negociação que são princípios e outra que são estratégias. Como é que funcionam? Os princípios dentro de uma negociação, eles valem para toda e qualquer negociação. Então, por exemplo, a preparação. Preparação é um princípio. Independente da negociação, de com quem você vai falar, ou com quem você vai negociar, qual é a situação, você precisa se preparar. Então, isso é um princípio. Isso não muda para toda a negociação, é sempre a mesma coisa. Já a estratégia varia. Então, a estratégia, ela vai variar para cada negociação. Agora, a formação da estratégia já é parte de um princípio. Você vai, de fato, sentar e definir qual que é a estratégia. Então, toda vez que você tem uma negociação nova, você vai sempre utilizar os mesmos princípios. E a partir desse princípio é que você vai definir qual vai ser a sua estratégia única para aquela negociação. Então, a estratégia sim varia, mas o princípio é único. Então, não é que cada negociação é única. A gente pode aprender quais são os princípios. E aí a gente passa a utilizar esses princípios para toda e qualquer negociação. Não tem erro. Entendi. Faz todo sentido, né? Acho que toda a profissão também tem isso. Tem as coisas que valem, né, para tudo e as coisas específicas que a gente vai ver ali no caso a caso. Mas eu achei interessante que você falou que mesmo em cada negociação você precisa de uma parte anterior que é a preparação, né? A gente não pode chegar lá com a cara e com a coragem achando que a gente vai arrasar na negociação sem preparar. É um dos princípios mais importantes. Isso num outro programa, que acho que também isso dá muito pano para manga. Não, sem dúvida. Esse aí vale, né? Um programa inteirinho também. Um programa inteiro só sobre isso. Bacana, então vamos seguir aqui nos nossos mitos das negociações. Tem um próximo mito aqui que as pessoas acreditam, né? Eu já ouvi muito isso. Negociação se aprende na prática. Então não adianta eu ficar lendo, estudando, fazendo curso, tentando me preparar, porque é só mesmo ali no dia a dia, tomando uma cabeçada aqui, um erro ali, pegando uma pessoa difícil lá, que a gente vai conseguir, com a experiência, aprender de verdade a negociar e a ter sucesso, né? Porque eu acho que todo mundo quer ter um resultado positivo no final da negociação.
E isso demora mesmo anos e muita prática? Essa você sabe que é uma outra crença limitadora que impede os negociadores de terem bons resultados. Porque o que acontece? E comigo foi assim, né? Quando eu comecei na carreira, o que as pessoas recomendavam para mim era calma, você vai aprender com o tempo, tudo, porque negociação se aprende na prática. E, na verdade, não é bem assim. É como eu estava falando, lembra que eu estava falando dos princípios? Então, aprender bem os princípios e aplicar bem esses princípios é o que te prepara para qualquer negociação. Então, quando você conhece bem os princípios, isso não depende de experiência ou de idade, né? Porque aí a gente imagina a experiência vai depender da idade. E na verdade não é assim. Uma vez que você tem esses princípios bem definidos, aí independe. E os princípios se ensina e você pode aprender de forma bastante rápida. Então eu tenho alunos que em um mês, 2 meses de curso, me ligam e falam, poxa, eu mudei da água para o vinho, porque eu comecei a aplicar o curso e isso me fez eu ver coisas diferentes, me fez eu ter resultados diferentes. Por quê? Ele aprendeu os princípios e ele está aplicando esses princípios. Então, isso te faz um bom negociador. E é claro que a prática, ela vai te dar mais segurança. A experiência é importante, isso não resta dúvida. Agora, não significa que bons negociadores precisam de décadas para aprender a negociar. Não é assim, você aprende com muito menos. Então, assim, para você ter uma ideia, nas técnicas que eu ensino no meu curso, eu garanto que qualquer pessoa sai um bom negociador em 6 meses. E eu Uau! tenho, relatos de aluno que em muito menos tempo eles conseguem aprender. Então essa história de que você tem que esperar 20, 30 anos para ser um bom negociador, isso é um mito também que tem que acabar. Nossa, isso é muito democrático e é muito animador de ouvir, porque aí a gente conclui que não importa realmente nenhuma condição que a gente tenha. Se a gente realmente estiver comprometido a conseguir aquele resultado, a gente consegue aprender a negociar. Não importa se você saiu da faculdade agora, se é seu primeiro trabalho, se é sua primeira experiência negociando. Se você se preparar, se você estudar realmente aquilo, é possível aprender. É isso que você está dizendo pra gente. Exatamente, exatamente. Muito bom. Muito bom. Bom, de tudo isso que a gente está conversando, eu estou aqui já imaginando que você vai dizer para a gente que aquela ideia de que o meio termo é o melhor que a gente pode conseguir para as duas partes também é um mito. Será isso? Essa é uma coisa triste, né? Eu brigo muito com esse meio termo, né? Porque as pessoas acham que o meio termo consegui o meio termo, tá tudo bem. Mas o meio termo é o típico da barganha posicional, né? É o tipo da negociação tradicional. Por quê? Na verdade, o meio termo é ruim para todo mundo, porque você queria uma coisa, só que você não conseguiu o que você queria. E você está se contentando com um pouquinho do que você queria. O outro lado também não era o que ele queria. E ele está se contentando com um pouquinho do que ele queria. Então os dois estão se contentando com um pouquinho. E aí quem fala que é bom, não, o meio termo é ruim para todo mundo, na verdade. Então, é aquele negócio. O cara pede 10, você oferece 5 para fechar em 7,5. E aí você fala, pô, quem disse que isso é bom, né? Qual é a ciência que tem por trás disso para mostrar que isso é bom? E negociação é uma ciência, negociação é muito mais do que isso, né? Muito mais do que simplesmente fazer isso. Tem até um caso interessante que eu gosto de contar muito, ele está num livro do Roger Fisher, e ele conta a história, o conto da laranja, como ele fala. Então o que acontece? Tinham dois meninos em casa e eles queriam uma laranja. Quando eles foram buscar a laranja, eles perceberam que só tinha uma laranja. E aí começou a briga. Não, eu quero a laranja, o outro eu quero a laranja é minha, a laranja é minha. E no final das contas, o que aconteceu? Meio termo, né? Ficou meia laranja para cada um. E aí acontece uma coisa curiosa. Por quê? O primeiro menino, ele pega a laranja, ele descasca a laranja, come a laranja e joga a casca fora. E o segundo, ele descasca a laranja, fica com a casca e joga o resto fora, porque ele queria fazer doce. Então, essa questão do meio termo, você vê que os dois perderam, porque os dois ficaram com metade do que eles queriam. Se eles tivessem utilizado as técnicas
da negociação integrativa, eles poderiam chegar à conclusão que um poderia ficar com toda a casca da laranja e o outro podia chupar a laranja inteira. Os dois ganhariam. Então essa questão do meio termo é muito complicada, porque ela acaba representando, na verdade, uma perda. Porque você vê, os dois garotos fecharam no meio termo e os dois perderam. E nas negociações acontece a mesma coisa o tempo inteiro. Então não adianta, a gente precisa buscar os ganhos mútuos. Ou como eu falei no episódio anterior, aumentar o tamanho do bolo. A gente não pode se contentar com o meio termo. Isso é ruim, né? E quando você aceita o meio termo, quando você acha que o meio termo é bom, você começa a ter alguns problemas, né? Porque, por exemplo, você não vai conseguir o ganho máximo potencial que tem numa negociação. Vide o caso dos meninos. O potencial de ganho era muito maior do que o que de fato eles ganharam. Você gera um desvio de conduta entre os negociadores. Por quê? Quando você tem essa situação do meio termo e o cara entra falando do meio termo, se o que ele tem lá para vender vale 1.200, ele vai pedir 1.600, que é completamente fora da realidade. Mas por quê? Porque na verdade ele quer fechar nos 1.200. Só que o outro lado, se ele quer fechar em 1.000, por exemplo, ele vai lá e oferece 500. E aí eles ficam nessa disputa para chegar num preço. Aí vamos supor que eles fecham em 1.000. Quem garante que 1.000 era o melhor? E outra, quanto desgaste não houve para sair de um valor e chegar nesse meio termo? No final das contas, mesmo que o interesse dos dois fosse 1.000, um começa em 1.600 e o outro começa em 500. E os dois querem chegar em 1.000. Não era muito mais fácil que esses interesses tivessem ficado claros desde o início e que eles pudessem chegar a um acordo mais fácil? Para que perder tanto tempo? Para que ter tanto desgaste por estar simplesmente escondendo as coisas? Isso é o que não faz sentido. E quando a gente usa essa barganha, a gente não tem critério. Não dá para você definir se 1.000 era bom, se 1.000 era ruim. Aí você imagina, o cara ele estava com 1.600, chegou em 1.000. Então ele tirou 600 reais. Será que 600 reais é bom? Qual que é o critério que você usa? E quando você negocia sem critério, você sempre sai com a sensação de que, olha, poderia ter sido mais caro, poderia ter sido mais barato, será que esse era o melhor preço? Tem até uma coisa que eu costumo fazer nessas situações, porque a gente já imagina a situação, a gente já sabe que a outra parte vai pedir um valor absurdo porque ele quer chegar num valor mais baixo. Quando acontece isso, ao invés de fazer uma contra-oferta com um valor muito mais baixo, o que eu costumo fazer é o seguinte, ele faz uma proposta que eu sei que está completamente fora da realidade, o que eu pergunto para ele é falar assim, olha, eu não estou dizendo que esse valor é alto ou baixo, eu não sei. Eu só queria saber como que você chegou à conclusão de que esse é um valor justo. Se a outra parte está pedindo muito, está pedindo em excesso porque ele quer entrar numa barganha, ele se enrola porque ele não sabe, ele não é alto porque ele já não consegue explicar isso. Então, você trazer critérios para dentro de uma negociação é alguma coisa muito interessante, porque você sai fora dessa questão de meio termo. Vamos negociar com base em termos de critério. E normalmente quando eu vejo que a outra parte está fazendo isso, o que eu falo é exatamente isso. Eu falo, pô, tá bom, vamos estabelecer um critério. A gente não pode ficar perdendo tempo aqui discutindo alguma coisa que não é realista. Então vamos discutir o que de fato são critérios. Eu entendi. Para mim parece que essa questão do meio termo é um pouco de visão limitada das pessoas, né? Então eu só consigo enxergar uma laranja, metade para cada lado, e é só o que dá para fazer. E a pessoa depois sai com aquela sensação de que, tudo bem, vai, não trouxe a satisfação que eu queria, não era o resultado que eu queria, mas foi o que deu para conseguir. Então tá, é o que tem para hoje, né? Como se diz aí na gíria. E não precisa ser assim, não é? Exatamente. A gente pode terminar aqui e a gente dá sequência nos mitos na semana que vem. Os mitos são sempre um assunto muito interessante. Então vale muito a pena a gente conversar sobre eles. Com certeza. Então não vale a pena a gente apressar o assunto por causa do horário. Vamos deixar a gente discutir ele com mais profundidade na semana que vem.
E aí eu aproveito para convidar então a nossa audiência, quem estiver assistindo agora ou quem estiver assistindo a gravação desse vídeo, se você quiser saber algum outro mito que a gente não comentou aqui ou tiver alguma dúvida sobre o que a gente já conversou, você pode colocar nos comentários, pode também deixar uma mensagem lá nas redes do Alexandre, que aí a gente retoma esses comentários e para a próxima semana, na terça-feira também, nesse mesmo horário, às 7 horas, a gente retoma de onde a gente parou e a gente responde as dúvidas que forem surgindo. Fica bom assim, Alexandre? Perfeito. Então tá ótimo. Se você quiser assistir os episódios anteriores, é só você acessar as redes sociais do Alexandre, Facebook, YouTube e também Instagram. Aqui na descrição desse vídeo vai ter o link, mas também você pode acessar direto a rede e procurar os episódios anteriores para colocar em dia e maratonar todas as aulas do Alexandre sobre negociação. Então é isso, pessoal. Esse foi o Negociação Sem Complicação dessa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Karine Ferraz e espero encontrar vocês na próxima terça-feira. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.